Hoje eu quero aproveitar esse espaço de reflexão para falar um pouquinho sobre relacionamento, mas no âmbito um pouco sobre. Não quero me aprofundar muito, talvez nem tenha tanta base para isso, mas refletir é livre, refletir é essencial para quem quer chegar ao conhecimento, quem quer chegar à maturidade. Me parece, não sei se vocês estão percebendo, me parece que hoje as pessoas estão muito no fio da navalha. As pessoas, o ser humano, não encontra mais um equilíbrio, ou as pessoas agem com uma certa estupidez diante de um elogio, diante de uma situação de estresse, ou são simplesmente apáticas às sensações e às coisas do dia a dia. Parece que as pessoas não se olham mais. Parece que o outro realmente a todo tempo parece ser um perigo em potencial. Parece que as palavras, quando são bem ditas, sempre são com segundas intenções. Mas as palavras que são malditas são sempre rechaçadas, são sempre porque o outro não vale nada, ou porque o outro de fato se tornou alguém a ser combatido e um perigo, como disse no início. É complicado isso. Aonde encontrar uma harmonia. Por um lado, as pessoas falam de um feminismo. Eu, particularmente, com todo respeito, não gosto de nenhum ismos. Feminismo, machismo, fascismo e etc. e tal. Não vejo nesses ismos, porque onde há radicalidade, não me parece que há muita maturidade, não me parece que há muita humanidade. Tem idade aí, né? Humanidade, radicalidade. Então, aonde há essas questões, eu sempre observo que quando há esses radicalismos, existe apenas um foco de visão e nunca um pé atrás e nunca um parar e meditar e refletir. Sempre as pessoas que são radicais, fundamentalistas em uma ideia, geralmente elas são, como dizia minha mãe no passado, ela dizia que o burro, e olha que é o burro animal mesmo, tá? O cavalo, os animais que puxam carroça, eles têm eu não me lembro agora o nome da, não me lembro agora o nome do objeto, mas eles têm um objeto que se coloca no rosto para que o animal veja sempre só para frente, para que ele não se distraia e possa bater a carroça, possa virar a carroça. Então ele tem que naquela guia. Me parece que há muitas pessoas inteligentíssimas, mas que abraçaram esses ismos e não são muito radicais, por isso não para pensar, perderam completamente a capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu fico às vezes assustado com esse feminismo, por exemplo, como ele põe dentro do coração das mulheres uma certa aversão a até ser bem tratada. As mulheres hoje confundem. Eu me lembro de um caso que eu disse para a pessoa, até porque essa pessoa tem um valor sentimental, por se tratar de uma pessoa muito próxima a uma outra pessoa que eu gosto demais, amo demais. E aí eu aproveitei a oportunidade e disse: olha, parabéns por você ser tão guerreira, por você fazer parte de uma família tão estruturada, feminina, onde as mulheres dessa casa são muito mais do que apenas mulheres, são seres que vão além, né? Pais e mães. Tem mulher que vale por 10 homens e você faz parte desse contexto. E aí, elogiando essa pessoa, logo mais eu descobri que ela comentou com alguém que eu estava dando em cima dela. E de coração, eu juro para vocês que eu fiquei assustado com isso, porque hoje em dia a gente não pode mais nem ajudar ou elogiar as pessoas, ou parar e pensar muito bem no que vai dizer, porque eu elogiei tanto ela como o ciclo de mulheres da família dela, e ela disse que se sentiu
disse que eu dei em cima dela. De outra feita, eu estava vindo do ponto de ônibus e a minha vizinha estava simplesmente caindo com um monte de bolsas e eu disse: senhora, não conhecia muito bem, mas era jovem, senhora, deixa eu te ajudar. Eu peguei umas bolsas. Quando eu cheguei na porta da casa dela, do apartamento que morava bem quase em frente ao meu, quando abriu a porta, o marido disse assim: quem é esse? É seu macho? É uma situação extremamente constrangedora. E aí eu fico pensando, meu Deus, que humanidade é essa, né? Onde a gente tem que ter medo, pensar duas, três vezes antes de fazer o bem, antes de fazer um elogio, porque esses radicalismos, essas formas de visão tão grosseira, tão ciumenta, tão alienada, faz com que a gente pare para pensar. E um amigo dizia assim: quando você vê um morrendo, acabe de matar. Às vezes parece que isso tem um certo ponto de verdade, apesar da minha natureza ela não conseguir. Eu tendo sempre a me prejudicar às vezes por tentar ajudar as pessoas. Não que eu seja santo, claro. Não que em nenhum momento eu, como homem, na condição de homem, eu não possa flertar. Mas uma coisa é você flertar e assumir as consequências disso aí, e você saber que você flertou na intenção. Mas outra coisa é você completamente diante de um outro foco de visão, de uma humanidade, você ser surpreendido e aí você às vezes perde um pouco, começa a pensar realmente se vale a pena às vezes a fazer o bem. Então, a humanidade hoje vive esses polos muito radicais, onde a gente tem medo. E eu entendo porque não há equilíbrio, né? Hoje em dia, com o crescimento cada vez mais desses radicalismos, eu coloco o radicalismo, eu coloco o feminismo, o machismo, eu coloco a pedofilia como sendo algo extremamente absurda e radical e nojenta, onde há até aqueles que defendem uma coisa desumana como essa. Então a gente vive num mundo onde os muros estão cada vez mais altos, onde realmente o outro, a gente passa pelas pessoas em um shopping, a gente trabalha às vezes com as pessoas não conversam, as pessoas não se relacionam. Veja, no shopping a gente esbarra com uma pessoa sem querer, você pede desculpa, a pessoa não lhe responde, faz cara feia. As pessoas, e quiçá dizer um bom dia a um vizinho, isso aí se tornou coisa muito brega, muito ultrapassada. Hoje em dia os jovens nas empresas, eu percebo que trabalhei em uma há muitos anos, a grande dificuldade que as empresas hoje têm não são com as máquinas são facilmente controladas por sistemas, mas as grandes dificuldades que as empresas têm hoje em dia são com as pessoas. Ontem na sala de aula, na faculdade, a professora vinha falando dos coaches, que é essa organização, né, de pessoas, de criadores de líderes de si mesmo, pessoas que buscam através de sistemas, de métodos, fazer com que as pessoas cheguem à excelência dos resultados pessoais e, consequentemente, as empresas têm empurrado, eu digo empurrado mesmo, muita gente, porque as empresas quer, dentro da essência da empresa, do materialismo, a empresa quer sempre cada vez maior lucro. Mas esses coach, né? Ele tem tido uma função muito clara, a gente tem observado o crescimento, tem se confundido muito essa questão do coach com a psicologia. Porque é dentro do mau relacionamento, é dentro das fofocas, é dentro do silêncio, é dentro dos ruídos na comunicação que esses coaches, que essas pessoas têm crescido. E muito mais do que processos mecânicos, processos sistematizados, eles têm trabalhado a essência do ser humano e os relacionamentos interpessoais nas empresas. E por isso tem confundido um pouco o coach com uma espécie de psicólogo. São duas áreas totalmente diferentes, mas que eles têm crescido muito porque as empresas estão desesperadamente procurando a melhoria
dessa questão interna que tem destruído empresas, destruído setores, porque essa galera, essa juventude hoje, principalmente, é todos, mas a juventude, porque está chegando no mercado de trabalho agora, chega com conhecimento técnico muito apurado, mas com problema sério de relacionamento, sem saber se expressar, sem saber falar, criar um mínimo de contato, um mínimo, para que a coisa flua. E se a empresa é feita muito mais por pessoas do que por máquina, o relacionamento está na base central do crescimento para que no fim chegue o lucro para a empresa. Uma empresa que tem uma desarmonia entre as pessoas, o cliente percebe, causa situações muito sérias. Essa reflexão que eu tenho feito não é apenas um momento de parar como estou fazendo agora, mas não é de hoje que eu tenho visto, eu convivo com essa dificuldade que é a sociedade hoje. Não sei se pelo excesso de informação. Hoje as pessoas estão muito mais plugadas. Tem muito mais um valor emocional um celular na mão do que um amigo do lado, do que uma pessoa do lado. O celular tem um valor emocional. Tem gente que fica depressiva quando perde o celular por 2 dias. Fica 2 horas sem olhar o WhatsApp e a pessoa entra em pânico. E cada vez mais o relacionamento interpessoal tem sido jogado à margem. E a sociedade tem adoecido por causa disso. E as empresas têm perdido por causa disso. Não só na vida pessoal, mas na vida também empresarial, de gestão. A gente tem percebido que a gente está caminhando por uma estrada bem complicada. Um líder que não consegue criar um mínimo de contato, eu digo contato, não é um contato pessoal, íntimo, não, mas que não consegue olhar no olho das pessoas e falar, nunca vai criar um relacionamento produtivo para a sua empresa. Muito obrigado.